O diabo é o pai da fake news. Olá, tudo bem com você? Bom, esse tema fake news tem sido muito difundido nos nossos dias. Ele fala sobre uma notícia falsa, uma falsa notícia. E por que eu estou usando esse título aqui de fake news, que o diabo é o pai da fake news? Porque o diabo ele é enganador desde o começo. A Bíblia fala em João, no capítulo 8, no versículo 44, o seguinte: pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Queridos, se ficasse só no termo mentira, já seria ruim demais, já seria algo danoso para o ser humano, a atuação do diabo. Mas quando nós resgatamos aqui o sentido original dessa palavra mentiroso ou mentira, aqui como o diabo sendo o pai dela, o sentido original, a tradução mais fiel é o diabo é o pai do engano. Qual seria então a diferença entre mentir e enganar? O diabo ele usa parte da verdade para fazer com que a pessoa acredite naquilo que ele está dizendo. Quando nós voltamos no livro de Gênesis e vemos o relato da criação, nós vemos que o diabo ele usa essa técnica para poder enganar a Eva. Veja bem, diz assim no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Ela perguntou à mulher: então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Veja bem, ele já começa a construir aqui o que parece ser uma nova teoria. E ele continua no versículo 2. Ao que a mulher declarou à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, para que não morrais. E aí no versículo 4 diz o seguinte: a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Olha só, quando nós resgatamos esse texto e vemos o que aconteceu com o ser humano, de fato, o ser humano não morreu naquele mesmo momento. O diabo está usando parte da verdade. Ou seja, o ser humano não haveria de morrer naquele momento instantaneamente, mas ele teria ali uma morte primeiro espiritual e, consequentemente, a médio e longo prazo, ele teria então uma morte física. Ou seja, o que ele está dizendo para Eva, de fato, há um pouco de verdade. Ele usa parte da verdade para poder enganar a Eva, para tornar a sua linha de raciocínio sedutora, atraente e, de certa forma, confiável. E ele continua: ora, Deus sabe que no dia que dele comeres, ou seja, comer desses frutos, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. De fato, o Adão e Eva, quando comerem desse fruto e tiverem ciência do bem e do mal, seria como Deus nesse aspecto. Eles seriam conhecedores do bem e do mal. De fato, eles teriam esse conhecimento. É que esse conhecimento não era próprio para eles. Como aconteceu, eles não saberiam lidar com esse conhecimento. Não seria bom para eles, não seria da natureza do ser humano lidar com o conhecimento do bem e do mal, serem conhecedores do bem e do mal. Ou seja, há uma parte de verdade. O diabo que está usando parte de uma verdade de que o ser humano seria igual a Deus, pelo menos nesse aspecto, somente nesse aspecto, conheceria o bem e o mal. E o diabo usa essa sedução, essa parte da verdade para atrair Eva a comer o fruto. E aí no versículo 6, quando a mulher observou que o fruto, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, ou seja, o conhecimento que o diabo havia oferecido para ela, havia dito para ela, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava na sua companhia e igualmente comeu. Se o diabo tivesse só dito assim: come isso aqui porque você terá poderes, ou você não vai acontecer nada com você, ou é mentira isso que Deus falou, se fosse só uma mentira como essas que eu estou conjecturando, certamente Eva não seria enganada. O que ele faz é usar partes de uma verdade, partes daquilo que ela mesma tinha conhecimento, daquilo que Deus havia ensinado, para criar uma outra narrativa e criar um caminho paralelo, um outro caminho. Um caminho que normalmente é um caminho agradável, um caminho que normalmente é um caminho fácil e que se parece com o caminho correto. Foi a mesma estratégia que ele usou com Jesus. Jesus,
na tentação, quando Jesus foi para o deserto, ele usa verdades do reino, distorcendo essas verdades, tentando filosofar, em cima dessas verdades do reino. Ele tenta enganar Jesus. Só que Jesus, como conhecedor da palavra, aliás, mais do que conhecedor, ele era a própria palavra, ele é o verbo de Deus, ele consegue, através da palavra, rebater aquelas falsas verdades, aquilo que era mais do que mentiras, porque continha fragmentos de verdade. Jesus consegue debater com o diabo, consegue se opor a ele e de forma gloriosa o vencer até que ele se afaste e os anjos o sirvam. Ou seja, queridos, o que eu quero trazer com essa meditação? Cuidado com aquilo que o diabo diz para você. Ele não vai chegar diante de você só com mentiras. Então, cuidado com essa estratégia do diabo, essa estratégia que ele vai querer usar para fazer com que você tropece no caminho do Senhor. Firme-se na verdade, firme-se na palavra de Deus, firme-se no Evangelho, para que, uma vez esse fundamento esteja no seu coração, você não vai ser enganado pelas distorções que o diabo vai trazer para as verdades do reino de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que Deus te abençoe. Fique em paz.